Gente, então vamos lá. Eu comecei já a pôr aqui para gravar. Eu vou colocar aqui a resposta que deu a tarefa. Vocês vão confirmar aí o que vocês errou e o que acertou. Aí eu vou corrigindo aí com mais calma a que vocês erraram, tá? Então vamos lá. A primeira questão eu já tinha feito ontem, né? A letra A. Deixa eu dar um zoom aqui. Peraí que tá torto. Aí eu vou colocar aqui, que aí vocês vão confirmando se estão acertando ou não. E eu quero a participação de vocês para ver aí qual que vocês tiveram mais dificuldade para mim tá fazendo. Deixa eu ligar a luz, que tá meio embaçado. Peraí. Agora sim ficou melhor. Tá dando para enxergar, gente? Olha aí de vocês. Essa primeira aqui eu tinha feito ontem com vocês, né? A letra A. Então ficou a B, C, D e E para a gente estar fazendo. Confere aí a letra B. Quem acertou aí essas questões, letra B? 60 mil, 60 mil e 6 mil. Alice fez a tarefa? Alice chegou agora. Se quem tiver feito a tarefa tem que mostrar. Então vamos lá, gente, para corrigindo. Vocês não falam se acertaram ou não? E aí? Estão confirmando? Confirma aí para depois vocês prestarem atenção aí que eu vou estar explicando cada um. Tá? Aí vocês falam para mim qual a letra que não conseguiu fazer, para mim tá fazendo. Agora, se for todos, aí você já fala também. Cecília, a Ana Laura pediu para avisar que ela vai chegar um pouco atrasada hoje. Tá. E aí, alguma questão? Essa daqui eu falei para vocês fazer com bastante calma, né? Que é a base nossa, né? Professora, Oi, Daniel. a internet aqui, a energia aqui de casa tá caindo toda hora. Aí eu não sei se ela vai ficar agora. Aí qualquer coisa, se sair da aula foi porque acabou. Tá. Essa aí, Daniel, é a página 29, tá? Da correção da página 29. Tá. Aí lembrando daquelas unidades, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. A transformação de uma casa para outra é vezes 1000, né? Agora, quando for litro, é a mesma coisa, só porque é de 10 em 10, né? Aí quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Litro do mesmo jeito. Tia, eu fiquei com dúvida na letra C, no metro, o último. C, então vamos lá nessa letra C. Mais alguém? Que aí eu vou tampar aqui para a gente estar fazendo ela. Já deu para corrigir aí? Vamos nessa letra C dela e depois, se alguém quiser mais alguma, vocês falam, tá? Então, vamos primeiro aí na letra C. Deixa eu só aumentar minha tela aqui, que aí depois quem for assistir, depois fica melhor. Tá, então, deixa eu subir assim. Aqui, letra C. Na letra C, tá a primeira aí, ó, 45 litros e tem que transformar para mililitro. Aí, eu vou começar nesse daqui, depois a gente chega lá do metro, tá? Litro para mililitro, aqui, ó, né? Litro para mililitro, cada casinha vezes 10. Então, aqui, ó, vezes 10, um zero, dois zeros, três zeros. Então, a gente vai multiplicar por 1000. Então, é esse número aqui, ó, 45 vezes 1000, tá? 45 vezes 1000, multiplicação, quando não tem vírgula, é só a gente acrescentar zero. Então, ficou 45 mil, tá? ml. Agora, é mililitro para centímetros cúbicos. Ou você pode olhar aqui, ó, olha aqui no zoom, né? No zoom fala aqui, ó, centímetro cúbico e mililitro é a mesma coisa, né? Então, aqui, ó, voltando aqui no livro. Ó, então, mililitro e centímetro cúbico é a mesma coisa, ou seja, tem o mesmo valor, né? Então, você não precisa transformar de 1 para decímetro, depois voltar para milímetro de novo, que na verdade divide por 1000 e depois multiplica por 1000, né? Não precisa fazer esse processo. Pelo Zoom, a gente já pode fazer direto também, né? Então, é o mesmo valor. Então, ó, grava aí, ó, esse valor aí, ó, que centímetro cúbico é o mesmo que milímetro,
Ou então, se você, não, eu quero só gravar aquele do decímetro, né? Que é a mesma coisa que litro. Então, você pode pegar aqui, ó, o centímetro, né? Passar para decímetro e multiplicar, dividir por 1000, tá vendo que volta 1000? Divide por 1000, né? Então, fica 45, era 45 mil, né? Então, ficou 45. Aí, né, ficou decímetro, né? Ficou para litro, a mesma coisa que litro. Aí, voltando aqui, ó, de litro, né, para mililitro, ó, quantas casinhas, ó, 1, 2, 3, aí tem que multiplicar por 1000 de novo, então dá a mesma coisa. Então, acho que pelo Zoom fica mais fácil a gente ver que é a mesma unidade, tá? Então, aqui, ó, 45 mil litros, 45 ml, né? Que é a mesma coisa que 45 mil centímetros cúbicos, é o mesmo valor. Aí agora é para a gente transformar centímetros cúbicos para metros cúbicos. Vamos ver lá na tabelinha, ó. Centímetro para metro, ó, tem que voltar. 3 zeros mais 3 zeros. Ou seja, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, eu vou dividir esse número aqui, ó. Foi 3 zeros e depois mais 3 zeros. Ó, 1 milhão. Vou ter que dividir por 1 milhão. Então, essa divisão, o que a gente faz para facilitar? Você escreve um número aqui, vou escrever até aqui embaixo, ó. 1, 2, 3. Não era 45 mil? Eu tenho que voltar 6 casas. A vírgula está aqui, ó. Vou voltar 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tem que pôr zero aqui, né? Para voltar. 6. Então, veio para cá, ó. Tá vendo? A vírgula estava aqui. Quando não tem vírgula, ela está depois do último número. E ela veio para cá 6 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você confere se tem 6 números aqui, ó. Como aqui não pode ficar em branco, a gente põe um zero. Então, ficou esse número aqui, ó. Como é um número decimal, você não precisa pôr esses zeros aqui, não, ó. Tá? Quando é um número depois da vírgula, se os últimos números for zero, não precisa pôr. Por isso que ficou 0,045. Aqui, ó, tá? 0,045. Mais alguma? Não? Gente, então vamos lá. A gente vai dar continuidade, porque eu falei que o principal aqui de vocês é fazer com calma esse, por isso que eu passei só um, porque esse aqui era um pouquinho demorado, né? Porque aqui tinha várias questões numa letra só. Mas aí para casa depois, vocês vão fazer essas outras atividades aqui, tá? Que é só de continha do mesmo jeito. Mas eu quero que vocês peguem aí ó, na página 30. Tá? A gente vai ver isso aqui agora, ó. Deixa eu diminuir o zoom. Bloco retangular. Aqui, ó. Eu até coloquei aqui um desenho para vocês verem um pouquinho melhor. Eu fiz um desenho aqui, ó, de um bloco retangular. É como se fosse um paralelepípedo, né? Uma figura aí nesse sentido. E eu quero saber o volume, né? Eu quero saber qual que é o volume dessa figura. Quando eu estiver perguntando o volume, gente, o volume é tridimensional, tá? Então, eu tenho que multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, eu coloquei aqui, ó. O volume, você tem que fazer a multiplicação desses 3 elementos, porque ele é tridimensional. Comprimento vezes largura vezes altura, tá? Então, você tem que multiplicar aqui, ó, o comprimento, que é 6, vezes a largura, que é 2, vezes a altura aqui, que é 3. Então, fazer essa multiplicação, ó, 6 vezes 2 vezes 3. Aí, multiplicando tudo, deu 36. Como a unidade é centímetro, né? Então, no caso, fica centímetro cúbico, que é centímetro com centímetro com centímetro, que é centímetro cúbico. Tá? Então, quando perguntar o volume de um bloco retangular, que é um paralelepípedo, né? A gente tem que multiplicar essas 3 dimensões. Ele é tridimensional. Aí ele tem comprimento, tem largura e tem altura. É diferente de um retângulo, ó. Aqui, ó, isso aqui é um retângulo, tá vendo? Esse retângulo aqui, ele só tem 2 dimensões, ó, é só comprimento vezes altura. Se eu perguntar a área disso aqui, ó, é só o comprimento vezes altura. Quando ele já vira uma figura tridimensional, vou transformar ela numa figura tridimensional aqui, ó. Tá vendo? Virou um paralelepípedo, olha, legal. Aí essa figura aqui, né, se eu perguntar o volume, ele é tridimensional. Por quê? Porque ele tem o comprimento, ele tem a altura e ele tem a largura aqui, ó.
Então, quando a gente quer calcular o volume, quanto que cabe aqui dentro, né, dessa figura, a gente faz o volume. Aí eu tenho que multiplicar essas 3 dimensões. Mas e se por acaso eu perguntar em vez de volume, eu quero saber qual que é a área dessa figura, ou seja, ó, eu pus isso aqui num papel, eu quero saber que tanto de papel que eu usei. Esse tanto de papel que eu usei é essa parte aqui, a colorida, né? Isso aqui eu chamo de área. Eu quero saber a área dessa figura. A área dessa figura, gente, eu vou abrir ela para vocês verem, ó. Vou colocar aqui um papel branco para ficar melhor de vocês verem, ó. Isso aqui eu abri ela. Deixa eu diminuir esse zoom para vocês verem melhor. Olha lá. Eu abri essa figura. Essa figura tem um monte de retângulo. Ó, eu até pintei aqui, ó, para vocês verem que é a mesma cor. Essa daqui, ó, essa figura aqui e essa daqui é a altura desse paralelepípedo, tá vendo? Que é a altura dele. Ele tem o mesmo tamanho. Essas duas que eu pintei de marrom aqui, ó, essas laterais aqui, ó, elas são retângulos do mesmo tamanho. E essa daqui que é um rosinha mais claro, né? É a parte de baixo e de cima, tá vendo? Desse paralelepípedo. São 2 retângulos iguais. Então, quando eu quiser saber a área dessa figura, eu tenho que calcular a área de cada um desses retângulos aqui, ó. Então, ó, eu vou calcular a área primeira aqui, ó, desse retângulo aqui, né? A área desse retângulo não é só base vezes altura. Então, vai ser o quê? 5 vezes 2, ou seja, 10 centímetros quadrados, tá vendo? Essa daqui é o mesmo tamanho dessa, ó. Então, essa daqui também é quanto? Eu nem vou calcular, porque eu sei que é o mesmo tamanho, tá vendo? Porque aqui é 5 e aqui é 2, aqui também é 2, porque vai subir do mesmo tamanhozinho, ó, porque senão não fecha o paralelepípedo, né? Esse bloco retangular. Então, ó, esses 2 retângulos eu já calculei a área dele, né? Aqui é 10, vou até colocar aqui dentro, ó. Aqui é 10 e aqui é 10. Agora eu quero saber qual que é a área desse marrom, tá? Então, é um retângulo também. Retângulo é base vezes altura. Então, ó, esse tamanho aqui é 2, que é o mesmo daqui, ó, que subiu. Tá vendo que esse encosta aqui, né? É 2. E aqui, ó, essa altura aqui, ó, é 3. Ou seja, vai ser 2 vezes 3, vai dar quanto? 6 centímetros quadrados, porque a área ele é bidimensional. Então, se esse aqui é 6, esse daqui também ele vai ser quanto? Esse aqui também ele vai ser 6. Vou colocar aqui dentro, ó. Não sei se dá para vocês verem aí, ó. Mas aqui é 6 e aqui é 6 também. Ainda ficou faltando mais esses 2, ó. Então, nessa figura tem um monte de retângulo. Ó, vão ser 6 retângulos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos. Eu já descobri de 1, 2, 3, 4. Tá faltando esses 2 aqui, ó, que é o rosinha mais claro. Então, a área desse aqui, ó, é essa multiplicação de base vezes altura. Ou seja, 5 vezes 3. Quanto que é 5 vezes 3? 15. Então, aqui é 15 centímetros quadrados, que é o mesmo daqui que eu nem vou calcular. Eu já vou colocar que é 15, tá? Então, aqui eu trabalhei a área desse bloco retangular, né? Que aí, se por acaso der lá para vocês essa figura, né? Ele pode dar só as 3 medidas, né? Comprimento, largura e altura. Mas aí você já fica ligado, né? Se ele deu que aqui o comprimento é 5, aqui é 5, aqui é 5, tudo aqui é 5. Se ele deu que essa largura aqui, ó, no caso, essa altura aqui, ó, foi 2, então aqui é 2, aqui é 2. Nesse daqui, ó, a altura também é 2 e de cá também é 2. Se ele falar que a largura, tá vendo? Vou fechar aqui, ó, o bloco, tá vendo? Aí ele falar que essa largura aqui, ó, vale 3, tá vendo? Se aqui é 3, aqui em cima é 3, né? Então, aqui a gente vai vendo esses valores, ó. Aqui era 3, né? Tá vendo que a gente multiplicou 3 vezes 5? Foi 15. Tá? Então, aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3. Tá? Então, só ficar atento com isso, porque ele vai dar 3 medidas. Comprimento, altura e largura, né? Aqui, ó, tá vendo? As medidas foi o 5, o 3 e o 2. Aí você só tem que saber onde é que está cada um deles. Aí se eu perguntar qual que é a área total, o que você tem que fazer? Somar tudo. Ó, 10 mais 10 é 20. 15 mais 15 é 30. Então, 30 mais 20 dá 50. 50 mais, ó, 6 com 6 é 12. Então, 50 mais 12, 62. Então, a área total dessa figura aqui, ó, desse bloco retangular, vai ser 62. Tá? Então, aqui a gente tem 2 matérias.
A primeira que eu mostrei aqui para vocês é o volume. Se perguntar volume, é fácil. É só multiplicar 3 números, tá? O comprimento vezes a largura vezes a altura. A ordem aqui não altera, porque é uma multiplicação, tá? Então, 6 vezes 2 vezes 3, ou 6 vezes 3 vezes 2, a ordem aqui não altera. Então, o volume é a multiplicação dos 3. Se perguntar a área é bidimensional, né? É só comprimento vezes altura. Então, você tem que calcular a área de cada pedacinho desse. Ou seja, aqui eu precisei de 52 centímetros de papel para me fazer esse paralelepípedo, esse bloco retangular, ó, tá vendo? Para me fazer e montar ele, eu precisei aqui de 52 centímetros de papel. Aí, se eu quisesse recortar cada pedacinho e colando, né, para formar essa figura, né? Então, a gente teria aí esse formato. Tá? Então, no livro de vocês, o que fala é sobre isso. Ó. Então, ó, destaca aí, ó, na página 30, ele está falando do volume. Então, o volume, o que a gente tem que fazer? Tá? Aqui é A, B, C. Mas a gente sabe, ó, que o A aqui é o comprimento, aqui o B é a altura, e esse C aqui é a largura, que eu pus de cá, a largura, mas é o mesmo tamanho daqui, que é o mesmo tamanho daqui, que é o mesmo aqui embaixo, ó, se tivesse aqui, ó. Tá vendo? A altura é o B, que é aqui, que é o mesmo daqui, ó, descendo, né? Aqui, né? E o comprimento é o A aqui, que vai ter um aqui no fundo, ó. Tá vendo? Passando aqui no fundo, né? Então, aqui a gente tem esse bloco retangular. Aí, na outra página aqui, ó, tem alguns exemplos, né? Esse primeiro exemplo fala o seguinte. Se o tijolo maciço, em formato... Ó, quando fala o tijolo, é aquele tijolão, né? Nesse formato aqui, não sei se é esse tijolo normal, né? Esse formato aqui de tijolinho. Tem formato de 20 centímetros de comprimento, 12 de largura e 5 de altura. Qual que é o volume? Primeiro, ele quer o volume e depois é outra pergunta. Em decímetro cúbico, tá? Porque aqui, ó, centímetro, centímetro e centímetro. Para fazer o volume, a gente multiplica os 3. Vai dar quanto? 1.200 centímetros cúbicos. Aí vem a matéria que a gente aprendeu na aula passada, né? Que é transformar aqui, ó, o centímetro cúbico para decímetro cúbico, né? Então, no caso aqui, ó, de centímetro para decímetro, tá voltando, ó, uma casinha. Mas lembrando que como ele é cúbico, então tem que dividir por 1.000. Cada casinha é por 1.000. Tá? Então, aqui, ó, voltou uma casinha, você vai pegar esse número aqui e dividir por 1.000. Divisão por 1.000, volta 3 casas, ó. A vírgula não tá aqui? Vamos voltar 3, ó. 1, 2, 3. A vírgula veio para cá, ó, depois do 1. Como os últimos números é 0, você não precisa pôr ele. Então, fica 1,2 decímetro cúbico. Tá? Então, essa é a matéria aí de perguntar volume. Ó, outra pergunta aqui, ó, que vai aparecer para vocês, ó. A capacidade de uma caixa de água de um formato de um paralelepípedo retângulo, é de 3.840 litros. Ela tem 2,4 de comprimento, 2 de largura, mas não deu altura. Ó, cadê meu desenho? Aqui, ó. Essa figura aqui. Aí ele falou assim, ó, que esse comprimento aqui, ó, é 2,4. Essa largura foi 2. Ó, até é parecido, né? 2. Mas não deu altura. Mas ele deu o valor do volume. O volume, que é a multiplicação dos 3, né? Ele já deu o valor do volume. Então, nesse tipo de questão, a gente vai montar tipo uma expressão matemática, né? Uma expressão algébrica, né? Eu vou fazer esse mesmo exemplo usando esse aqui, depois a gente vai com essa do livro. Ó, faz de conta que não deu esse valor, ó. Não deu. Mas falou que o volume aqui, ó, foi 36 centímetros cúbicos. Quanto que vale a altura? Olha como é que você vai fazer. Não é a multiplicação dos 3? Você vai multiplicar os 3, ó. Então, é 6 vezes 2. E esse valor que eu não tenho, o que a gente vai colocar? X. Tá? Então, 6 vezes 2 vezes x. A multiplicação dos 3 deu quanto? Deu 36. Tá? Então, quando não der o valor da altura, ou não deu o valor do comprimento, ou não deu o valor da largura, a gente põe x. Tá? Aí coloca assim, e o valor que ele deu, que foi do volume.
Por enquanto aqui eu estou fazendo centímetro cúbico. Lá e fala de litro, porque depois a gente transforma, tá? Aí vem aqui, ó, 6 vezes 2 é 12. Então, ficou 12x igual a 36. Esse 12 que está multiplicando, a gente passa dividindo. Então, vai ser 36 dividido por 12, que vai dar 3. Tá vendo? Que deu exatamente os 3 aqui, ó. Então, às vezes, pode aparecer isso. Ele der 2 valores e pedir algum, né? E já der o valor do volume. Então, você lembra de montar dessa maneira. Aí no livro, voltando agora com o exercício do livro. No livro ele fala o seguinte, cadê? Ele falou que é 3.840 litros, mas essas medidas aqui estão em metros. Lembra que litros, aqui ó, que eu falei para vocês destacar, né? Litros e decímetro cúbico é a mesma coisa, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai trocar esse valor aqui, ó, por decímetro cúbico. Toda vez. Deu litro e essas unidades aqui não é litro, né? Não é mililitro, não é alguma coisa com L, a gente troca para ficar o mesmo. Agora sim ficou o mesmo. Só porque aqui, ó, tá em metro e aqui tá em metro. Então, aqui tinha que ser metro, não decímetro cúbico. Então, ó, a gente tem que depois transformar para metro. Como é que eu transformo para metro? Dividindo por 1000, tá? Então, ó, esse valor aqui dividido por 1000, volta 3 casinhas, vem para cá, ó. 3,84, tá aqui, ó. 3,84 no livro de vocês. Aí sim vai montar igual eu fiz o exemplo aqui agorinha, ó. Você vai multiplicar aqui, ó, os dois, 2,4 vezes 2, vezes x, tá? Ele pôs h de altura, pode ser x. Vai ser igual a quanto? 3,84, tá? Então, pôs aqui, ó. 2 vezes 2,4 é 3,84. Não, é 4,8, né? 4, é que ele põe esse tanto de letra aqui só para vocês confundirem. Deixa eu fazer aqui separado, que aí vocês não confundem. Olha aqui, ó, né? A figura tá aqui, né? Então, aqui, ó, um é 2,4 vezes o outro é 2 vezes, eu não tenho altura, eu vou chamar de x, porque a gente é mais acostumado com x, né? Vai ser igual a quanto? 3,84. Aí você vai multiplicar esses dois aqui, ó. 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 2 é 4. Aí, pronto. Igual a 3,84. Tá vendo? Esse número que está multiplicando passa dividindo. É só fazer essa divisão. 3,84 dividido por 4,8. O x aqui, no caso, aqui já tem o valor da divisão, olha lá, ó. 3,84 dividido por 4,8 dá 0,8. Quem tem dificuldade nessa divisão? Ó, presta atenção. 3,84 dividido por 4,8. Primeira coisa que você tem que fazer é igualar as casas decimais, tá? Aqui tem duas, aqui só tem uma. Então, a gente vai pôr um zero aqui, ó, para a gente apagar essa vírgula. Agora, a gente vai começar dividindo. Como esse número é menor, a gente coloca, então, 0, uma vírgula e acrescenta um zero. Aqui a gente já viu lá que era 8, né? Mas aí a gente vai fazendo por tentativa, por 7, por 6, até ver um número que chega aqui próximo e não passe. No caso ali, pôs 8, né? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, 64, vai 6. 4 vezes 8, 30. 4 vezes 8, 32. Com 6, 38. Pronto. Ó, quanto que deu? 0,8. Tá? Então, é dessa maneira que a gente vai fazer. Aí, quando não tiver na mesma unidade, você transforma antes de começar a fazer a continha, tá? Então, assim é o que deu 0,8. Nesse passo a passo, é igual o exemplo que eu falei para vocês agorinha, né? Cadê minha figurinha aqui para vocês relembrarem? Então, ó, ele vai dar aqui para vocês esse bloco retangular. E vai perguntar, gente, qual que é a área? Qual que é a área dessa figura, né? Você só tem que lembrar que nessa figura tem 3 retângulos diferentes, ó. Tem esse e esse. Os outros é tudo igual, né? De 2 em 2. Ele sempre vai dar 3 dimensões, ó. Comprimento, altura e largura, né? Aí, o que a gente tem que fazer, né? No caso, ele vai dar desse jeito aqui para vocês. E vai perguntar, qual que é a área? Olha como que vocês vão fazer. Você calcula essa área aqui da frente. Ó, da frente não é 25 vezes, esse aqui não é 14, né? Você vai fazer 25 vezes 14 e dobra o valor, porque o que é daqui da frente é o mesmo lá de trás.
Aí você vai calcular essa área aqui, ó, tá vendo? Até mais escurinho, né? Que é aqui, ó, comprimento vezes altura. Então, aqui, ó, 8 vezes 14. 8 vezes 14 faz o resultado e dobra o valor, porque é o da frente e do fundo. E por último, essa tampa, é como se fosse aqui em cima, né? Então, é o comprimento, ó, esse comprimento aqui, ó, que é 25, e essa largura aqui, ó, que é o mesmo daqui de baixo, ó, que é 8. Então, é 25 vezes 8. Aí dobra o valor. Pronto, fazendo isso, você calcula igual eu calculei aqui, ó. Dessa maneira, sem precisar fazer a planificação. Isso aqui é uma planificação. É quando a gente abre a figura, né? Então, a gente vai fazer aí dessa maneira. Aí, no livro aqui, ele até falou, para multiplicar ó, por 2, né? A área, uma parte dessa área, depois a outra área e depois a outra área. Tá vendo? Multiplicou por 2 e soma o resultado. Aí, nesse caso, achou 1.324. Ok, gente? Estão aí me ouvindo? Dá um joinha aí para mim. Vamos ver se vocês estão me ouvindo mesmo. Vocês estão dormindo nesse frio ou calor. Quem tá com frio ou calor, sei lá. Esse tempo é doido, né? Mesma hora tá frio, tá calor. Aí, gente, é o seguinte, tarefinha de casa. A tarefa de casa de vocês, gente, ficou faltando a página 30, então, para a gente terminar, que eu passei só a 29 na aula passada, tá? Então, eu vou deixar essa página 30, que é sobre esse mesmo exercício, tá? Transformação é tranquila essa página. E na página 32. Gente, a nossa aula é só segunda-feira, então dá tempo de fazer tranquilamente. Aí, ó, igual na página 32, é do conteúdo que a gente viu hoje, ó. Deu comprimento, largura e altura. Volume multiplica os 3. A área é o que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Aí vocês lembram de multiplicar de 2 em 2 e somar. Na dúvida, desenha e faz aí, que aí não fica com dúvida. 36, 37 e 38. Chamadinha aqui de vocês. Presença, Luísa, Mirela, Alice, Mariana e Ana Laura. O Daniel, ele falou que estava com problema, mas eu vou colocar uma observação aqui sobre essa questão da energia. Gente, então, vou voltar minha câmera. A câmera 2 ligada. Gente, tchau para vocês. Então, até segunda-feira. Agora, fazer essas atividades com tranquilidade. Qualquer dúvida, vocês perguntam lá no Zap. Bye, bye. Até segunda e boa prova na sexta para vocês.